tomamos aí o nosso trabalho aqui em cima, até para que a igreja, em voltando, possa utilizar esse espaço de adoração como seu culto, como sempre é feito. Então, a igreja que eu quero ser, esse é o nossa última mensagem dessa série, e eu pensava num exemplo de igreja, já falei da igreja de Atos, mas vim então trazer um texto que está lá na igreja em Colossenses, quando Paulo escreve a igreja de Colossos, a igreja onde Epáfras havia plantado essa igreja, e Paulo então, como apóstolo do Senhor, traz algumas recomendações a essa igreja, visando o futuro, o bem-estar desta igreja de Colossos, que estava se envolvendo em aspectos heréticos. E quero falar então nessa noite acerca dessa igreja, tomando como exemplo de uma igreja da qual, seguindo os conselhos que Paulo vai dar no início da carta, possamos alcançar êxito no nosso amor, na nossa fé, tendo ele sempre aumentado para a glória de Deus. Então, num tempo em que muitas pessoas têm perdido o amor, o respeito pela igreja, é necessário que reafirmemos o valor da igreja de Jesus Cristo. É necessário que a gente combata essa ideia que tem surgido e ganhado cada vez mais força nos arraiais evangélicos, que é os desigrejados. Nós temos um grande problema hoje no Brasil e devemos orar pela nossa nação, e orar pelo nosso país, e orar pelas nossas igrejas, porque muitas vezes a gente, igual o missionário Mário Freitas, da Missão Mais, estava falando, ministrando outro dia, apareceu um vídeo para mim, eu estava ouvindo, ele falando, a igreja tem orado pelas igrejas, né, lá no Oriente Médio, onde, por exemplo, o Osni se encontra lá, e tantos outros missionários no meio dos muçulmanos, porque eles têm morrido, porque eles têm sido presos, porque eles têm sido perseguidos. Só que esses irmãos estão firmes na fé. Esses irmãos estão trabalhando arduamente na pregação do Evangelho. E quando eles são presos, aqueles que estão ali, muçulmanos que estão juntamente com ele, dizem, eu quero conhecer mais deste Evangelho, porque essa religião na qual seguimos, o islamismo, ela persegue os cristãos e nós queremos saber o motivo. E ali eles podem pregar o Evangelho e muitas pessoas têm se convertido ali. O reverendo Osni sempre tem enviado mensagens de como o crescimento da igreja tem acontecido no meio de uma igreja que é perseguida. A igreja dele começou a obra lá há poucos dias, e começamos a relatar no ano passado, e já concluiu as salas, já colocou piso, já colocou porta, já colocou janela, e o povo lá sendo perseguido tem que fazer os batismos no meio do deserto, tem que celebrar as santas ceias no meio do deserto. Mas muitas vezes nós olhamos para as igrejas brasileiras e vemos essas igrejas tropeçando, jovens abandonando a sua igreja para se unirem a comunidades muito maiores, pessoas que saem daqui de Cosmos, daqui da nossa região, e vão lá para Barra, para participar de mega igrejas, e se esquecem do seu chamado, se esquecem dos seus dons, da sua vocação, da aplicação do seu talento, aonde ele está, no seu bairro, na sua cidade. Abandonam. Dentro do sistema carcerário, 80% da população carcerária tem nome de cristão, ou tem nome bíblico. É Jonas, é Misael, e tantos outros nomes. De onde vieram esses nomes? Provavelmente são pessoas que são filhos de pais crentes. Devemos firmemente recusar a unir as nossas vozes àqueles que malham a igreja. Às vezes vemos cristãos criticando a igreja do Senhor Jesus Cristo.
mas nós precisamos nos levantar para cuidar daquela a quem Deus deu a sua vida. Deus deu a sua vida pela sua igreja, pelo seu povo, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, e devemos valorizar isso. Somos a noiva de Cristo Jesus. Precisamos demonstrar que temos amor a Deus como noiva, que ama o seu noivo, Cristo Jesus, o cabeça da igreja. E eu pergunto, você ama a sua igreja? Você vestiria essa camisa? Eu amo a minha igreja. Porque é necessário vestir a camisa diante dos desafios que enfrentamos, declarar o nosso inteiro amor pelo Evangelho. Assim como demonstramos amor pelos nossos familiares, quando os nossos filhos são internados, quando os nossos parentes são colocados no hospital, e nós demonstramos amor, ficamos ali dias ao seu lado, visitando, ajudando, acompanhando, velando. Precisamos, queridos e amados irmãos, amar a igreja. Eu pergunto, você ama a igreja de Cristo? Essa foi a pergunta que Jesus fez a Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E Jesus disse para ele, ame também a minha igreja. Apacente o meu rebanho, apacente a minha igreja, cuide da minha igreja, cuide como você cuida de mim. Assim como você diz me amar, ame também a igreja. Porque não é possível amar a Cristo e não amar a igreja. Porque se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Como você tem demonstrado amor pela igreja de Cristo? Você tem servido a essa igreja? Você tem se enganjado nessa igreja? Você tem, de fato, contribuído para o crescimento desta igreja, para a divulgação do Evangelho? Você conhece pessoas que são testemunhas vivas de amor à igreja de Deus? Gente que veste a camisa, gente que se doa completamente. E eu me lembro aqui daquelas que foram membros fundadoras desta igreja, que estão aqui desde o seu início. A Yolanda, a Dona Edna, e tantas outras irmãs, Dona Dilenir, alguns que já se foram, outras que permanecem. Lembro do Yolanda falando outro dia, que quando essa igreja estava sendo construída, ela carregava água para o pedreiro. Onde estão essas pessoas? Você tem abraçado a sua igreja da mesma forma que essas pessoas abraçam? Tem cuidado dela com carinho, com amor, com zelo? Porque isso é demonstração de amor, de afeto. Pessoas que se dedicaram. Como em memória a Dona Terezinha. Gente disposta a servir, gente disposta a fazer tudo pela igreja do Senhor. Eu sei que tem muitas outras pessoas, muitos outros nomes que poderiam ser citados aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas. Porque se estamos aqui hoje, é porque esses irmãos labutaram, oraram, se dedicaram. E muitas vezes você chega na igreja, os mais novos que estão chegando agora, e pegam tudo pronto, tudo organizado, tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo funcionando, mas não sabe como era no passado, e muitas vezes até critica o como está hoje, que poderia estar melhor. De fato, nós precisamos amar a igreja de Cristo Jesus.
Colossenses capítulo 1, versículo 3 a versículo 12. A versão que eu uso é NVI, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está sendo reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam ajudá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E assim diz ainda o versículo 11 e 12: sede fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte de que vos cabe da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. Cristo Jesus, e Paulo depois do versículo 13 em diante vai falar da excelência da obra redentora de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, e a palavra idôneo aqui é a mesma utilizada para o casamento, sendo idôneos, sendo iguais, partes iguais, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O Senhor Jesus divide a sua glória com a sua noiva, da mesma forma que o marido divide a sua glória, a sua casa, o seu lar, os seus bens com a sua esposa, assim também Cristo, que nos resgatou das trevas, que na cruz realizou toda a obra da redenção, Ele também divide a sua glória com a sua igreja, com a sua noiva. Colossos é uma cidade que havia sido esquecida com o passar do tempo. Ela é uma cidade da Frígia, fazia parte da província de Roma, da Ásia, parte hoje da atual Turquia. Essa igreja ficava a 170 quilômetros distante de Éfeso, na região das 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3. E já lá na época do rei Xerxes, você lembra dele, rei Assuero, lá em Ester, capítulo 1, versículo 1, fala desse rei. Colossos era uma cidade muito próspera, uma cidade muito gloriosa. Ela se situava junto às principais rotas comerciais, era um ponto de apoio, era como se fosse a interestadual, né? A leste-oeste, a norte-sul, passavam por ali, cruzavam ali. E nos dias de Paulo, no entanto, a principal cidade estava meio que abandonada, porque a estrada que passava por ali, Roma, levou para Laodiceia. Então ela ficou como a Rota 66, não é? Que é uma rota antiga, uma rota que há nos Estados Unidos, mas que é pouco usada, porque ela foi deixada de lado. Assim foi Colossos. E essa é uma cidade que é lembrada, Laodiceia, a região de Herápolis. E essa região, então, se torna uma região próspera. E embora a população basicamente fosse de gentios, por se tratar de uma cidade na Ásia, longe da Judéia, havia ali uma colônia judaica, provavelmente que havia saído de lá quando Antíoco, o Grande, miscigenou a população judaica,
teve a primeira perseguição, a destruição do templo. Então os gentios, né, essa colônia de judeus se colocou ali em Colossos. E os gentios manifestavam, né, tanto na composição da igreja de Colossos, mas também dos arraiais judaicos. E os judeus daquela época já eram um pouco místicos em muitos aspectos. E algumas heresias, então, começam a perturbar a vida da igreja. Algumas delas continham elementos do legalismo judaico, mas traziam também o misticismo pagão, que vai gerar mais tarde aquilo que nós chamamos de gnosticismo, onde estabelece que Deus é bom, mas a matéria é má. Então você deve cultuar a Deus, glorificar a Deus, mas o que você faz fora do templo não interessa para Deus, porque você vai fazer na matéria, no corpo. Então a alma é engrandecida, louva a Deus, glorifica a Deus, mas os meus negócios eu não levo Deus a sério, porque é a matéria é má. Então a matéria faz coisas ruins, faz coisas más, adultera, né? E faz tantas outras coisas que são concernentes. Então essa era uma ideia que o gnosticismo traz. Uma outra coisa era em relação à divindade de Cristo. Eles não acreditavam que Jesus fosse de fato o Cristo. Ele era apenas mais um dos muitos profetas que haviam sido trazidos à terra pelo próprio Deus. E eles também acreditavam em visões de anjos, não é? O gnosticismo mais tarde vai adentrar os arraiais da igreja católica e vai então dominar esse conceito, e é por isso que tem tanto culto a anjos e tantas coisas que existem dentro dessas igrejas. Então essa igreja, conforme diz o nosso texto, em Colossenses capítulo 1, versículo 5 a 7, ela foi fundada por Epáfras. Quem é Epáfras? Epáfras é um missionário, é um plantador de igrejas. Seu nome não é tão conhecido, ele é apenas citado nesse texto. Mas diz a palavra do Senhor que ele é um pregador, um ensinador, um instrutor. Versículo 7 diz isso: segundo fostes instruídos por Epáfras. Hoje, infelizmente, tem falta, né, de pessoas que ensinem com qualidade, que conheçam a palavra de Deus de forma profunda e possam, de fato, ensinar com temor e com tremor a palavra de Deus aos outros. Quando ensinam, fazem por dinheiro. Quando ensinam, pregam e fazem por honra. De vez em quando, a gente vê alguns pregadores aí, né, anunciando seus serviços. Chega muito e-mail para mim, dizendo: olha, eu sou pastor fulano de tal, posso dar uma palestra na sua igreja sobre família? Cobro barato, R$3.000. Paga, eu vou lá, dou um curso para os casais da sua igreja. Então, quando fazem por dinheiro ou para ter um nome posto, né, no outdoor, serem convidados para as conferências que pagam muito bem aos seus conferencistas e que trazem consigo um grande número de seguidores. Infelizmente, hoje falta pessoas como Epáfras, um pregador, um ensinador, alguém que se dispõe a lutar contra as heresias da sua época. Ele não é um pastor famoso, ele é um plantador de igrejas, e é claro que ele vai até Roma pedir o conselho do apóstolo Paulo, aquele que de fato era chamado por Deus na condução da igreja, e ele conta o que está acontecendo ali naquele lugar. Homens que têm muitas vezes tomado o púlpito de nossas igrejas, congressos, seminários, convenções, escolhidos para eventos pelo seu carisma, pelo seu poder motivacional. Hoje existe muita questão do coach, ou se convida pela graça, pela unção, não é? Pela autoridade que possuem na palavra. Homens que estão em voga são aqueles carismáticos, que cativam plateia, aqueles que arrancam gargalhada do povo, interagem, hipnotizam a plateia. E estão muitas vezes a igreja trocando homens de caráter, homens sérios, homens que perseveram na palavra, homens que temem a Deus, homens que talvez não tenham uma influência tão grande, uma persuasão tão grande, mas que dia após dia
noite após noite, zelam pelas ovelhas de Cristo Jesus, orando por elas, clamando por elas. Deus, Ele decreta condenação do que usa de engano a palavra de Deus. E você vai ver lá em Deuteronômio 18:20, que Deus aconselha Moisés a matar a morte. Para Deus é aberração usar o seu nome em vão, mencionar. São pessoas que são forminhas de brigadeiro. Não é o brigadeiro. Só tem aparência. Jesus condena esses, dizendo: vocês são sepulcros caiados. Lembra dos escribas, dos fariseus, dos homens que ficavam na praça e proferiam belos sermões e belas coisas, ao contrário, por exemplo, de João Batista, que se vestia mal, comia grilo, não é? Gafanhoto. Ele se fartaria hoje no nosso tempo, não é? A verdade é que Deus não deixa que essas pessoas prosperem. Epáfras é um homem bem diferente. O versículo 5 e 6 traz algumas coisas que se associam a Epáfras e que eu gostaria muito de receber esse título da voz do apóstolo Paulo, como Epáfras recebeu. Olha o que Paulo diz acerca desse homem. Por causa da esperança que em vós está, preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo fala que Epáfras, ele pregava à igreja de Colossos a palavra da verdade. Ele fala ainda no versículo 6, que ele falava com graça e em verdade. Isso é muito forte. Porque o que Paulo está dizendo é que existe a palavra da mentira e existe a graça da mentira. Epáfras, ao contrário daqueles que pregam a palavra da mentira e oferecem a graça da mentira, falava acerca da palavra da verdade e oferecia a graça da verdade. Epáfras é um modelo de missionário que, de fato, se distingue, porque ele leva a palavra da verdade. E a palavra da verdade é aquela que às vezes serve como bálsamo para aqueles que precisam de um consolo, de um conforto, mas quando necessário serve também como um bisturi, como uma espada na mão do Espírito Santo, para aqueles que precisam de incisão, de repreensão, de correção, para arrancar o câncer, para arrancar o pecado que corre na sua alma. Epáfras, ele é modelo de missionário porque ele leva a graça em verdade. Ele fala em graça, ou ele fala da graça, porque ele vive na graça. Eu só posso falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento. E Deus sempre mandará um Epáfras para o povo. Deus sempre mandará pessoas fiéis. Sempre Ele enviará alguém para um povo que sente fome de pão. Epáfras é enviado como maná de Deus para a vida da igreja de Colossos. Mas ele também é um intercessor. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12, o texto nos diz: saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras é um intercessor. Eu louvo a Deus pelos intercessores da igreja, gente que levanta de madrugada para orar pelo seu pastor, para orar pela sua família. De vez em quando alguém diz: pastor, estou orando pelo senhor, pelo seu ministério, pela sua vida.
Jesus ele intercedeu de forma maravilhosa pelos discípulos lá em João 17. A igreja intercede com fervor em favor de Pedro, que estava preso. E Epáfras não somente ora, mas ele combate em oração o desejo que todos permaneçam firmes nessa palavra, que ninguém se perca, pelo contrário, que seja consumado a obra da palavra de Deus, salvífica na vida dessas pessoas, que a graça verdadeira seja derramada sobre a vida da igreja. E a oração intercessória de Epáfras, ela serve de exemplo para todos nós, que estamos em comunhão com os irmãos. Algumas qualidades de Epáfras são coisas que precisam ser resgatadas na nossa vida, como por exemplo, o versículo 7 diz que ele era servo. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. Abraham Lincoln ele dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Nós temos uma geração hoje condenada, porque infelizmente a gente vê e percebe que em muitos aspectos não serve. Difícil achar hoje. Os nossos seminários estão se esvaziando, difícil ver jovens desejosos de servirem, de serem ministros da palavra, de serem missionários. E olha que nós somos uma das maiores populações da terra em número de cristãos. Em termos de proporção, nós somos uma das maiores, só perdemos para os Estados Unidos. As estatísticas mostram que nós vamos superar os 50% até 2022, em números de cristãos. E aonde estão os pregadores da palavra da verdade? Aonde estão aqueles que oferecem a graça da verdade? Porque surge sim, lobos com peles de ovelhas. Antes de possuir o ministério, é necessário aprender a ser servo. Servo. Todos fomos chamados para servir. E o servir também está dividido em serviço secular e serviço religioso. No serviço religioso, nós temos o aspecto da adoração. Utensílios, sermos usados, vasos de honra na mão do Senhor. No aspecto secular, nós temos a questão do ensino, da evangelização, das missões. Você precisa ser um missionário onde você trabalha, você precisa ser um evangelista onde você trabalha, você precisa ensinar a palavra onde você trabalha. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Marta, em João 12. E existem aproximadamente 4 maneiras de servir. Servir por servir, servir por ganância, servir por status ou servir por gratidão e amor, como Marta, quando convida Jesus para um banquete na sua casa a fim de servi-lo. Toda vez que Marta aparece na Bíblia, ela está servindo. É o diaconato, é o serviço. Epáfras, a Bíblia diz que é um servo, aquele que faz por prazer de servir, é um missionário, é um co-servo. Ele nem mesmo recebe o título de servo, mas co-servo, ele é servo juntamente com alguém. É um missionário. E não é por outro motivo que ele é missionário, a não ser porque ele quer servir a igreja do Senhor Jesus Cristo com amor. O versículo 7 ainda diz que ele é um fiel ministro. Fiel ministro. Ele prega com fidelidade. Ele opera bonança no meio da angústia. Ele é fiel no passado, no presente e no futuro. Essa é uma das marcas do verdadeiro missionário, servo do Senhor, aquele que prega com fidelidade, quer seja no passado, quer seja no presente, quer seja no futuro. E ele também é um amigo e companheiro. Como é difícil acharmos amigos companheiros. Gente que se une a você. Amigo é aquele que se aproxima de você quando todo mundo se afasta, quando todo mundo te rejeita.
Os amigos de Jó, apesar de darem péssimos conselhos a ele, foram pessoas que mantinham e nutriam um grande valor por Jó. E Jó ora por eles. Paulo estava preso, mas um amigo e companheiro vem visitar. Todos podemos ser missionários. Seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, seja lá fora, seja aqui próximo, temos um modelo a seguir. Epáfras, siga esse modelo como servo do Senhor. Olhe para as suas atitudes, perceba que as pessoas estão lhe vendo. Busque dentro de você o que você realmente é, servo do Deus vivo e verdadeiro. Mas não é sobre Epáfras, embora ele seja o plantador dessa igreja, e Paulo traga alusões a ele na sua carta que Paulo está escrevendo, porque ele sabe que Epáfras é um homem fiel e verdadeiro. Mas a sua preocupação é com a igreja de Colossos, porque talvez Epáfras seja uma pessoa rara naquele arraial, uma pessoa fiel dentro daquela comunidade. Talvez ele seja um dos últimos que está lutando ainda para que aquela igreja permaneça firme na rocha que é Cristo Jesus e não se descambe, seja para o legalismo judaico, seja para o gnosticismo que era trazido pelos pagãos. E para isso Paulo usa o exemplo de Epáfras e o seu próprio exemplo. E eu convido você a olhar para o exemplo desses dois personagens, a partir daquilo que eles fazem pela vida da igreja, para que aquela igreja sobreviva, para que aquela igreja continue. Esse é um modelo de igreja que eu quero ser, alguém que luta em favor da igreja, alguém que cuida de forma sincera da igreja, da doutrina, da palavra, da oração, do serviço na igreja de Cristo Jesus. Acompanhe comigo o versículo 7, onde diz: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador fiel, quando a vós outros, fiel ministro de Cristo pregou, ou fiel ministro de Cristo para conosco. Epáfras é um homem que cuida de forma sincera da igreja. Epáfras é um homem que se dispõe tanto a dedicar tempo da sua vida ao ministério missionário, da pregação do evangelho, do ensino verdadeiro da palavra de Deus, transmitindo a graça verdadeira de Deus aos seus compatriotas, quanto ele também contribui financeiramente para o ministério apostólico de Paulo, porque ele é contribuinte, ele é cooperador no ministério de Paulo, e Paulo chama os seus cooperadores, quando ele fala dos cooperadores, ele está falando de gente que contribuía financeiramente para que o seu ministério perseverasse, para que ele pudesse fazer as suas viagens missionárias. Epáfras, ele investe pelo dinheiro, o dinheiro pelo bem da igreja. E nós temos convocado os Epáfras dessa igreja para contribuírem pelo bem da igreja, para que essa igreja não caia sobre nós, para que essa igreja não seja interditada. É necessário, para que a gente não perca o nosso terreno, é necessário haver Epáfras, investir no reino, para ajudarmos a sustentar, por exemplo, missionários que estão no campo. A nossa igreja, com pouco, mas abençoa. Nós dizimamos ao Supremo Concílio, que mantém a instituição, que mantém o JMN, os seminários, que mantém os missionários, tanto estrangeiros quanto os nacionais, através da PMT, através da Junta de Missões Nacionais, que abençoam igrejas que não têm, que estão no aluguel e que não conseguem comprar seu imóvel, e a IPB agora, ela compra o imóvel, ela compra o terreno, ela doa o templo para que seja construído ali. Precisamos de Epáfras, precisamos de pessoas que veem no dinheiro não uma tábua de salvação para si próprio, porque ele já tem o Salvador, Cristo Jesus, mas ele usa o seu dinheiro a fim de fazer com que o evangelho cada vez mais se expanda sobre a face da terra.
Quanto mais investimos na igreja de Cristo, quanto mais recursos colocamos dentro da igreja de Cristo, maior a sua abrangência, maior o seu alcance. Mas Epáfras também investiu tempo pelo bem da igreja. Nós investimos tempo naquilo que é importante para nós. Infelizmente, hoje as pessoas gastam tempo com televisão, horas e horas na frente de um computador, horas e horas na frente de um smartphone, como se aquilo fosse a salvação da sua alma, a salvação da sua vida. Vemos pessoas hoje perdendo o seu tempo, jogando fora o seu tempo. E da mesma forma que joga fora o seu tempo, joga fora o seu dinheiro. Porque já diz o ditado popular que tempo é dinheiro. E se eu não sei investir bem o meu tempo, muito menos eu vou saber investir bem o meu dinheiro. Se a igreja é importante para você, se você ama a igreja de Cristo, você precisa encontrar tempo para cuidar dela. Porque uma das desculpas que mais a gente ouve quando vai comissionar alguém para alguma tarefa na igreja é dizer: eu não tenho tempo. Ah, pastor, olha, eu queria muito poder ajudar, mas eu não tenho tempo. Sabe, eu ando muito ocupado, com muitos afazeres. E eu pergunto você nessa noite, você ama realmente a sua igreja? O quanto você investe nela, tanto financeiramente quanto em tempo? A sua dedicação ao Senhor é integral ou parcial? Você serve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu tempo, com todos os seus recursos? Ou você esmola ao Senhor, como se Ele precisasse do seu tempo, como se Ele precisasse do seu dinheiro, como se não fosse ao contrário? Somos servos. O servo não é maior do que o seu Senhor. Qual tem sido a sua maior preocupação? A sua preocupação está com aquilo que a igreja pode te oferecer, como muitos outros hoje têm buscado, igrejas onde há grandes cantores gospels, que para não ficarem submissos à palavra de Deus, a um pastor, estão criando seu próprio ministério, formando suas próprias igrejas, se autodenominando pastores, se autodenominando apóstolos, se autodenominando bispos, porque antes eram ministros de louvor na igreja, cantavam nos ministérios de louvor, e aí se tornaram maior do que a igreja, maior do que o ministério pastoral, maior do que o próprio Deus, e agora se intitulam pastores, formam suas igrejas, formam seus arraiais e reúnem milhares de pessoas, milhares de fãs, são assediados. Cristo continua na cruz, desprezado e humilhado para muitas pessoas. Ele não é o rei exaltado. Queridos e amados irmãos, qual tem sido a sua maior preocupação? O que a igreja pode te oferecer? Ah, eu vou para uma igreja porque essa igreja oferece uma estrutura para o meu filho ficar, tem playground, tem quadra para me jogar uma bola no final de semana. Ou a sua maior preocupação é naquilo que você pode oferecer à igreja de Cristo? Nós precisamos ter cuidado sincero com a igreja. Precisamos zelar. Precisamos cuidar daquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cosmos, Deus delegou a nós. E se não cuidarmos dela, Ele vai tirar de nós. Vai dar para qualquer outro. Até para um dono de bar, como tem acontecido lá na Europa. Porque talvez vai zelar muito mais, vai cuidar muito mais do que nós, que nos dizemos igreja do Senhor.
Queridos e amados irmãos, precisamos reacender a chama do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos apagado o Espírito Santo de Deus em nós. Temos nos encantado com este mundo, nos encantado com a beleza deste mundo. Seja sincero no seu coração o quanto você ama a igreja de Cristo. O que você tem feito que demonstra esse cuidado sincero com a igreja? A igreja pode contar com você. Você tem se relacionado com os membros dessa igreja? Você tem servido ao Senhor? Às vezes as pessoas falam, eu estou ocupado demais. Ninguém está nunca ocupado demais. Eu tenho 24 horas igual você. Igual você. E a gente acha tempo. Porque a Bíblia diz que tudo tem seu tempo determinado. A segunda coisa, o segundo exemplo de Epáfras e Paulo é no cuidado sincero com a doutrina. Diz o texto, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. O texto diz que este evangelho, ele produziu na vida e no coração daquelas pessoas que haviam sido abandonadas pelo Estado, visto que Colossos é uma cidade que antes, na época do rei Assuero, era um colosso, era um lugar maravilhoso, mas a partir dos tempos, a estrada foi sendo desviada, a rota comercial foi sendo deixada de lado e aquela cidade foi sendo esquecida. E aí o evangelho chega ali, e o evangelho acende a esperança, e diz a palavra do Senhor que através do evangelho da esperança, aquelas pessoas começam a ter mais fé, confiarem mais. Essa igreja começa a experimentar um amor maior. O evangelho, ele acende a esperança. O evangelho, ele produz uma fé maior. O evangelho, ele produz um amor maior na vida da igreja de Colossos. E Paulo e Epáfras estão empenhados em fazer que essa fé e esse amor cresça, que ele não diminua, que não se apague, que não se extingue. É necessário alimentarmos, é necessário investirmos para que a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, continue a alcançar corações e promover cada vez mais a fé e promover cada vez mais o amor entre os irmãos e entre a igreja de Cristo Jesus. Diz ainda o versículo 5, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho. Epáfras está empenhado em manter a verdade, mas ele também está preocupado em ter o respaldo apostólico. Ele é um missionário, ele está sempre sob o cuidado e a supervisão de alguém, de um mentor. Lá no capítulo 4, versículo 12, Paulo diz para ele que Epáfras buscou manter a verdade da sã doutrina. Diz assim o versículo 12, saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. É graça divina começar bem. Quantas pessoas começam muito bem no ministério? Eu estou há mais de 3 anos nessa igreja. E igreja é algo interessante, porque tem pessoas que começam bem, chegam, pastor, estou aí, pode contar comigo, vamos lá, olha, conta comigo no Ministério de Louvor, conta comigo aqui, conta comigo ali, vamos lá. Mas com o passar do tempo, se esvai. A graça na vida de Epáfras, ela começa bem. Mas graça maior é persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca.
Lá em Hebreus capítulo 6, fala desses irmãos que começaram bem, até persistiram na caminhada, receberam dons do Espírito Santo, mas apostataram da fé. De nada adiantou, de nada valeu. Epáfras não apenas queria estabelecer a verdade, mas ele queria preservá-la. Não basta ser membro, é necessário participar. Não basta dizer, eis-me aqui, também dizer, envia-me a mim. Não basta ter visão, é necessário executar a missão. Começaram bem, mas deveriam se esforçar para persistir na caminhada certa e não desistir nunca. E aí Epáfras vai buscar respaldo, apoio em Paulo. Porque em Paulo reside a autoridade, em Paulo reside a posição de Cristo. Paulo, juntamente com os demais apóstolos, tem o posicionamento de Cristo. Ele recebeu a sã doutrina diretamente de Cristo Jesus, durante o tempo que ele ficou em Tarso. E Epáfras vai lá, diz, Paulo, estou agindo assim, estou correto, estou certo, devo perseverar, devo continuar, o que eu preciso melhorar. Como é importante mentores na nossa vida, como é importante pessoas que cuidam da gente, que nos orientam, que nos direcionam, porque é muito natural, muitas vezes, a gente se perder, muitas vezes, na caminhada. Por isso a igreja precisa ser una. Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo e precisamos estar bem ajustados, bem modelados. Terceiro exemplo de Epáfras e Paulo é o cuidado sincero com a oração, diz o versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E aqui Paulo apresenta uma forma de oração no versículo 4, e ele mostra o conteúdo dessa oração do versículo 9 até o versículo 12. A forma de oração, versículo 3, versículo 9 e 4, 12. Ele diz, damos sempre graças a Deus. Desde que ouvimos a vossa fé, damos sempre graças ao Senhor. O maior bem que um membro pode fazer por sua igreja é orar por ela. Orar por ela. O fato de vermos igrejas tão fracas, igrejas acabando, é porque a igreja deixou de orar. A oração é o oxigênio da igreja. Quando a igreja ora, ela persevera. Quando a igreja deixa de orar, não somos beneficiados. Sabe por quê? Porque nós não somos Deus. O pastor não é Deus. O pastor é dependente de Deus, os presbíteros são dependentes de Deus, os diáconos são dependentes de Deus. Como nós falamos aqui antes de começar a mensagem, você precisa orar para que o Senhor conceda graça e sabedoria ao conselho desta igreja. Porque do contrário serão decisões humanas, e decisões humanas dão errado. Nós precisamos da direção de Deus, nós dependemos de Deus. Só Deus pode agir na vida da igreja, só Deus pode agir na vida da nossa nação, não é na nossa força. Neemias, quando ele foi construir o muro, ele rogou ao Senhor, ele orou, e Deus foi favorável a ele. E quando ele termina o muro, ele diz, o Senhor, a boa mão do Senhor esteve o tempo todo conosco. Devemos orar, preservar a igreja e não usar a igreja. Tem muita gente que usa a igreja, está passando necessidade, aí vem na igreja, na reunião de oração. Igreja, ora por mim, estou passando necessidade, estou passando um aperto, trabalhando aqui na igreja toda hora, chega um, pastor, o senhor tem um dinheiro para passagem? Pastor, o senhor tem uma comprinha para mim? Pastor, o senhor tem isso? Pastor, o senhor tem aquilo outro?
Assim somos nós muitas vezes diante de Deus. A gente só chega para pedir, nunca damos graças. A gente ora para o filho passar no vestibular, e aí o filho passa no vestibular, nós não damos um culto de ações de graça para dizer assim, obrigado igreja, porque vocês oraram. Nós somos tão egoístas hoje, né? Que as nossas formaturas é só para um grupo seleto, os nossos casamentos é só para um grupo seleto. A gente ora e pede à igreja, ora para o Senhor dar um varão. Aí consegue o varão e não convida a igreja para participar do casamento. Nos falta gratidão. Nós precisamos dar graças ao Senhor. Nós devemos orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pelos presbíteros, orar pelos diáconos, orar pelos professores de escola dominical, orar pelo departamento infantil, orar por aqueles que cuidam dos adolescentes, orar pelos conselheiros da nossa igreja, orar pelos presidentes das nossas sociedades. Temos que orar, igreja. A igreja se move na base da oração. Paulo está fazendo uma oração de gratidão pela fé em Cristo Jesus que a igreja de Colossos havia nutrido através de Epáfras, pelo amor que tem ele, ou que ele tem para com todos os santos no Espírito, e pela esperança que estava sendo preparada e preservada nos céus. E aí eu pergunto, você, membro da Igreja Presbiteriana de Cosmos, você pode perceber o agir de Deus na vida das pessoas da igreja que você é membro? Quando você vê seu pastor pregar, você sente que é Deus falando? Ou é só o Ederson? Quando você vê o ministério de louvor da igreja tocando, jovens aqui na frente tocando, você percebe que isso é o mover de Deus ou são apenas músicos que daqui a pouco podem estar até formando uma igreja e sendo pastores por aí? Você tem visto o agir de Deus na vida das pessoas? Porque eu lembro de Eliseu, que passava por uma cidade, indo e voltando no seu ofício profético. E de repente uma mulher olhando para o serviço, para aquele servo fiel, ela diz, marido, vamos construir um quartinho, vamos dar assistência para esse profeta, esse pobre profeta. Ele dorme aí debaixo da árvore, debaixo de marquise, não tem onde dormir, porque está sempre indo e voltando. E ela abençoou o ministério daquele homem. E Deus a recompensou dando um filho. Queridos e amados irmãos, a gente precisa ver o agir de Deus na vida das pessoas, a gente precisa enxergar Deus na vida das pessoas. Você pode agradecer pela fé que os irmãos têm, tem sido grato a Deus, por aqueles que têm fé, por aqueles que vieram para cá, moravam distante daqui, vieram para cá para plantar essa igreja, são pessoas de fé, que precisam nascer na vida desta igreja. Você consegue perceber o amor deles uns pelos outros no Espírito Santo? Como é que anda a sua esperança? Porque nesse tempo de pandemia, muitas pessoas não voltarão para a igreja. Perderam sua esperança. Ao olhar para o mundo, ao olhar para o Covid-19, ao olhar para a mortandade, ao olhar para os gafanhotos, seja lá para o que for, para os partidos políticos, perde a esperança. Quer saber? Eu vou viver minha vida. Está tudo perdido, está tudo acabado, está tudo um caos. Eu vou me embriagar, eu vou me lançar ao prazer da carne. Eu vou experimentar outras coisas. Eu vou atrás de um coach. Como anda a sua esperança? Quais têm sido os motivos de louvor a Deus que você tem pela igreja que você frequenta?
Nas redes sociais, você tem falado da sua igreja, tem compartilhado os cultos da sua igreja, tem incentivado pessoas, familiares, amigos a contribuírem, porque muitas vezes você vai fazer um churrasco na empresa, ou na sua casa, e aí você vende a ideia de que aquilo vai ser bom e as pessoas investem naquilo. O cara chega lá e, não, toma aí, R$50 para comprar 1 quilo de carne. Ou não vai preparar aquele futebol, aquele torneio. Mas quando se trata de igreja, você não tem motivação. Como alguém me reportou um tempo atrás, frequentou aqui, agora já não está mais aqui. Uma pessoa falou para ela, olha, fica na sua igreja mesmo. Eu sei que a nossa igreja é mais perto, mas fica na sua igreja mesmo, porque a nossa igreja não vale muito a pena, não. Está fazendo o quê aqui? Como é que a gente vende uma imagem daquilo que a gente não gosta e permanece lá? É gostar de sofrer. Quais são os motivos de louvor a Deus que você tem pela Igreja Presbiteriana de Cosmos? Pelo que você daria um culto de ações de graças a Deus? Quarto, um cuidado sincero com o Evangelho. Diz o versículo 5, a respeito do qual vocês ouviram pelo meio da palavra do Evangelho. E ele vai dizer que esse Evangelho estava crescendo e frutificando na vida daquela igreja. O Evangelho precisa frutificar. Uma das tristezas que há no meu coração é que a maior parte das recepções que a gente faz na igreja são de pessoas advindas de outras igrejas. Poucos ímpios, poucas pessoas não crentes têm se convertido ao Evangelho do Senhor. Que há um troca-troca. Parece mais jogador de futebol, né? Igreja que paga mais. Ele frequenta. A igreja precisa frutificar. A Bíblia diz lá em João 15 que se nós não estivermos conectados à verdadeira videira que é Cristo Jesus, e se nós não frutificarmos, a gente só serve para lenha, só para ser colocado na fogueira. Galho seco não serve para nada. Crente que não frutifica, crente que não cresce, crente que é menino, a gente falou sobre isso semana passada, sobre maturidade. Crente que não amadurece, crente que não é maduro, crente que deveria já estar comendo alimento sólido, deveria ser professor de seminário, mas que não serve para dar aula na escola dominical, tem alguma coisa errada. Nós precisamos crescer, nós precisamos frutificar. As pessoas precisam ouvir acerca da Igreja Presbiteriana de Cosmos como uma igreja que prega a verdade, uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja onde o Senhor abençoa, onde o Senhor dia a dia acrescenta os que vão sendo salvos, como era na igreja de Atos. Esse é o desejo que eu tenho para a Igreja Presbiteriana de Cosmos. Essa tem sido a minha oração, para que essa igreja cresça, para que essa igreja frutifique. Não é à toa que Deus plantou essa igreja neste lugar, não é à toa que Deus deslocou pessoas de tão distante para vir aqui plantar essa igreja, não é à toa que o Senhor tem trazido grandes empreendimentos mobiliários para essa região. Mas se nós não fizermos o nosso trabalho de servos do Senhor, Deus vai levantar outros. Porque sal que não serve para salgar, para nada presta. Luz que não ilumina, para nada presta. Para nada presta.
Luz negra só serve para boate. Nós precisamos de brilhar, nós precisamos de salgar, nós precisamos de temperar. Precisamos de ser uma igreja que de fato vive o Evangelho do Senhor de forma sincera, de forma plena, que entende que foi resgatado de fato das trevas, que não mantém um pé nas trevas e outro na luz. Não existe isso. E por fim, Paulo tem cuidado sincero com o crescimento daquela igreja. Versículo 9, ele diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. E aí Paulo começa a enumerar aquilo que ele deseja para o futuro daquela igreja. E essas coisas são as coisas que eu desejo para a sua vida, meu amado irmão, para a Igreja Presbiteriana de Cosmos. Primeiro, que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, que não haja necessidade de eu ministrar para você. Para que transborde do conhecimento da vontade de Deus. Para que saiba qual é o seu papel na igreja, qual é o seu lugar dentro do reino. Precisamos crescer. Precisamos ser mestres, não mais discípulos. Já fomos discípulos, já passou dessa fase, agora precisamos ser mestres. Precisamos ser aqueles que ensinam, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não podemos ser analfabetos bíblicos. Nós precisamos ter domínio da palavra de Deus. Precisamos conhecer essa palavra profundamente. Porque os ímpios, os ateus, sabem muito mais às vezes da palavra do que você. O cara nunca frequentou uma escola dominical. Você frequenta há 30 anos. E não consegue debater com um ateu. Queridos e amados irmãos, a gente precisa ser cheio, pleno, tomados do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Abandonarmos esse conhecimento humano que é vão. Somos muitas vezes doutores em tantas coisas, mas pigmeus na fé. Pigmeus na fé. Porque qualquer coisa a nossa fé é abalada. Porque seguimos a homens e não a Cristo. O dia que você passar a seguir a Cristo, você nunca mais abandona a igreja. Você nunca mais precisará trocar de igreja. Você será um missionário ali, fará o seu papel ali, cumprirá o seu desafio ali. É interessante quando a gente olha para a vida de Daniel. Daniel foi tirado da sua terra, levado para Babilônia. Só que ele não vende a sua fé, ele não troca o seu Deus, ele não troca a sua religião, ele não troca a sua igreja, ele permanece ali. Um novo culto é oferecido para ele, ele diz: não, eu vou manter ao meu Deus. Um decreto é estabelecido que não podia orar, Daniel continua orando. Ele não segue os princípios humanos, ele não segue os domínios humanos. E Daniel não sabia que Deus iria o livrar da boca do leão. Embora ele confiasse no Senhor, mas o cristão, ele segue a Deus, independente das circunstâncias, independente da forma que ele vai morrer, porque ele sabe que a vida não tem fim na morte, a vida tem continuidade. Se ele fosse devorado pelos leões ali, ele continuaria orando nos céus. Agora, se você não dobra o seu joelho aqui, você também não dobrará o seu joelho lá. Se você não serve o Senhor aqui, você também não servirá o Senhor lá. Porque o Deus que está aqui é o mesmo Deus que habita lá. Daniel orou 3 vezes, com a janela aberta, mesmo diante de uma lei que o impedia de orar. Ele orou, ele confiou no Senhor, e Deus é fiel. Deus o livrou, não porque Daniel estava orando, mas porque o testemunho de Daniel
a salvação de Daniel serviria para a salvação do rei. A nossa vida tem propósito. Nós precisamos ser plenos do conhecimento de Deus, porque senão qualquer vírusinho vai abalar nossa fé. Queridos e amados irmãos, Paulo diz: vivam, vivam. O Evangelho é para ser vivido. Vivam de maneira digna do Senhor. Precisamos viver de maneira digna. Deixar os cambalachos para lá. Temos que ser dignos, andar de cabeça erguida. Paulo ainda ora para que em tudo eles possam agradar ao Senhor. Esse é o fim principal da nossa vida, glorificar a Deus, agradar a Deus. Será que o Senhor tem se agradado do meu culto? Será que o Senhor tem se agradado do meu sermão? Será que o Senhor tem se agradado do meu serviço, do meu trabalho? Será que o Senhor tem se agradado da maneira que eu conduzo a minha família? Será que Deus tem se agradado da maneira que eu trabalho? Será que Deus tem se agradado da maneira que eu me relaciono com os meus vizinhos? Será que Deus tem se agradado da maneira que eu me comporto? Será que de fato eu dou testemunho de que eu sou filho de Deus? Ou eu continuo dando testemunho que eu sou filho do diabo? Que em tudo possamos agradar ao Senhor. O que fazemos não é para o pastor Ederson. Amados irmãos, a gente não precisa de templo para adorar ao Senhor. Mas se nós resolvemos congregar no templo, porque a gente poderia reunir, eu por mim reuniria ele fora, no templo, debaixo de chuva, de sol, só que talvez eu ficaria sozinho. Porque tem gente que tem alergia à chuva, alergia a sol. Precisaria disso aqui. Mas se resolvemos construir isso aqui, a gente tem que fazer de maneira que seja digna do Senhor. Porque quando as pessoas passam na rua, ela não vai falar de mim, ela vai falar do Senhor. Eu sou testemunha do que Deus é. E o meu testemunho vai não apenas da minha palavra, mas das minhas ações. Se Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, o lugar onde eu vou adorá-lo também tem que ser digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pode ser um esculacho. Para Deus é de qualquer forma, não. Cansei muitas vezes lá em Japuíba, chegava um irmãozinho com o ventilador quebrado. Aí, pastor, eu trouxe para a igreja. Para que você trouxe para a igreja? Leva para o ferro velho. Por que você não pega o novo que você comprou para a sua casa e doa para o Senhor? Por que o do Senhor tem que ser usado? Pega aquela televisão, aquele trambolho de 29 polegadas lá, que mal dá para carregar, tem que carregar 4. Aí comprou uma Slim bonita, 50 polegadas, está lá na sala. Aí vou dar essa para a igreja. Se não serve para você, não serve para a igreja. O Senhor tem que ser excelência. Nós precisamos em tudo agradar ao Senhor. Quer dizer, se agrada a sua família, seu filho, colocou lá um telão na sua sala, mas para o Senhor pode ser qualquer coisa. É para a igreja, doe qualquer coisa. A gente precisa definir a quem nós servimos. Se a Deus ou a nossa família. Se queremos agradar os nossos filhos ou agradar a Deus. Precisamos ter um cuidado sincero pelo crescimento. Nós precisamos amadurecer na nossa fé para que possamos agradar mais e mais ao Senhor. Diz o texto, frutificando em toda boa obra. Os frutos precisam ser visíveis. A sua oração é secreta, mas os seus frutos têm que ser visíveis. Você pode orar em secreto, mas as pessoas têm que ser curadas. Você pode orar em secreto, mas as coisas têm que prosperar.
Nós precisamos realizar boas obras. As pessoas precisam ver os frutos do nosso trabalho, do nosso esforço. É necessário. É necessário que quando chega no final do ano, quando o conselho vai fazer a eleição ou fazer a nomeação de pessoas, a gente, fulano não mexe, fulano está frutificando, fez um excelente trabalho. Porque senão a gente tem que ficar, poxa, vai colocar quem? Porque tem que tirar, tem que remover. Se não está fazendo um bom trabalho, se não está frutificando. Se você pega uma sociedade que está com 20 pessoas e chega no final do ano está com 15, alguma coisa está errada. Não é a sociedade, é você. Você precisa frutificar. É como aquele servo que recebe o talento. Ele tem que multiplicar. O Senhor, você tem que prestar contas para o Senhor. O Senhor não distribui talentos à toa. Pode enterrar seu talento. Começou com 20, terminar com 20. Tem que terminar no mínimo com 25. 22, 23, 24, multiplica pelo menos um. Às vezes a gente vê famílias que começaram no Evangelho, e agora onde estão? Os filhos, os netos, os bisnetos. Não frutificou nem dentro de casa. Se tornou pedra de tropeço. Precisamos frutificar. O justo florescerá, diz o Salmo 1. Tudo que ele faz será bem sucedido. Se a coisa está dando errada, tem que consertar a vida. Tem que pedir perdão a Deus, tem que se quebrantar diante do Senhor, tem que se humilhar diante do Senhor, porque às vezes você está se achando o cara e não é. Crescendo no conhecimento de Deus. E por fim, sendo fortalecido com todo o poder. Não pode ser parcial, é com todo o poder, com todo o conhecimento, de acordo com a força da sua glória. A igreja precisa ser conhecida pela força da glória do Senhor. Será que o nosso Deus é limitado? Será que os recursos que vêm do Senhor são limitados? Será que estamos sendo enganados esse tempo todo? O nosso Deus é tão pequeno assim? O nosso poder, e precisamos ser fortalecidos com todo esse poder que há na glória de Deus. Quando eu olho para a história bíblica, quando eu olho para a história de José, tudo que ele fazia era bem sucedido, tudo que ele fazia era próspero, porque ele estava desenvolvendo isso na força da glória do Senhor, não na sua própria força, não na sua própria glória, não nos seus próprios méritos. Deus é poderoso, Deus é o dono do ouro e da prata. Para quê? Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, longanimidade, alegria. Precisamos ser fortalecidos no poder da glória do nosso Deus. Não podemos ser menor. O Senhor nos convidou para ser a sua imagem, a sua semelhança. Não podemos ser menor. Não podemos ficar aquém daquilo que Deus é, daquilo que o Senhor Jesus Cristo é. E por fim, igreja, deem graças ao Senhor, seja grato ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Você não era para fazer parte da igreja, você não era para fazer parte desse negócio, você não era para estar nem aqui, mas o Senhor nos tornou parte disso. Quando eu cheguei nessa igreja, eu falei de púlpito, e volto a afirmar, eu estou aqui não pela minha vontade, Deus sabe, não havia intenção nenhuma em ser pastor de Cosmos. Meu coração estava muito mais propenso a ir para Pacaraima,
lá onde os venezuelanos estão chegando, ser missionário lá, não sei nem se teria salário, do que vir para cá. Mas eu dou graças ao meu Deus por ter me colocado como pastor dessa igreja. Dou graças a Deus. Sou digno de participar da herança dos santos, do reino da luz. Porque Ele poderia ter me colocado em lugar nenhum, não sou merecedor de nada. E hoje não está nem pastoreando. É graça. Eu vivo pela graça. Esse amor de Deus, a igreja do Senhor Jesus está precisando de homens que demonstrem amor. Homens que demonstrem amor. Homens que demonstrem zelo. Que tanto professam a igreja. Às vezes é legal, você posta lá, né? O MP Pira e tantas outras programações da igreja, mas a igreja não é isso. A gente faz um evento lá, está lotado, cheio, faz uma reunião de oração, não vem ninguém. É vergonhoso. Precisamos ser zelosos. Precisamos demonstrar amor lá no MP Pira, nos eventos que a igreja faz, seja lá o que for, no Bíblia em Cena, no acústico jovem, quanto também nas demais coisas, professar amor em tudo, até quando eu pego um copinho descartável para beber água, eu tenho que demonstrar que eu amo a minha igreja, até quando eu vou no banheiro da igreja, até quando termina a programação, eu tenho que demonstrar que eu amo a igreja. Posso jogar em qualquer lugar, colocar em qualquer canto, alguém arruma, alguém dá um jeito. Isso não é amor pela igreja, que você professa ser membro. Em qualquer empresa você já estaria demitido. Em nome de Jesus, comece a demonstrar amor pela igreja. Fiquei muito feliz em ver as irmãs aqui lavando a igreja, mas que esse não seja um ato único. Precisamos fazer isso sempre. Sempre. Nós não podemos sobrecarregar um. Se todos nós usamos esse espaço, se todos nós queremos estar aqui congregando, todos nós temos que estar juntos. Seja na alegria, seja na tristeza. Seja na hora do culto, seja quebrando parede. Isso é demonstração de amor. É quando todo mundo te abandona e o seu amigo chega e diz: eu estou aqui contigo. Porque é melhor ser dois do que um. Porque Deus lhe fortalecerá com o poder da sua glória, para vivermos assim. Eu creio nisso. Eu falei pela manhã que a nossa obra vai parar. E aqui é o Ederson falando. Mas eu creio que Deus pode agir com graça e pode fortalecer essa igreja para que essa obra não pare. Agora depende de quem? De Deus? Não. Isaías fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Deus está derramando bênçãos, Deus quer derramar bênçãos sobre a vida da igreja, mas você precisa marchar. Você precisa marchar. E em nome de Jesus, quando atravessarmos o deserto, chegaremos num lugar que mana leite e mel. Nós poderemos gozar da alegria e do gozo do Senhor, porque quando vivemos para a glória de Deus, Ele mesmo satisfaz os desejos do nosso coração. Só podemos verdadeiramente agradar a Deus, só podemos crescer, só podemos frutificar quando fizermos a vontade de Deus. A vontade de Deus.
E qual é a vontade de Deus, pastor? Jesus diz, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 24, ele diz: o verdadeiro discípulo é aquele que faz a vontade de Deus, e o que ouve as suas palavras e as pratica. As pratica. E esse será como um homem plantado junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Eu termino fazendo 3 perguntas para você. Primeiro, você tem orado pelo crescimento e frutificação da sua igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Tem orado por ele? Tem orado pelo conselho da sua igreja? Pelos diáconos da sua igreja? Ou só tem murmurado, reclamado, maldizido? Ore. Se você acha que há coisas que precisam ser mudadas na vida do seu pastor, ore. A oração move corações. Ore. Eu creio no poder da oração. Ore. Ore pelo seu conselho. Se você não gosta do conselho, ore. Peça, Senhor, que mude. Não gosta do seu pastor, ore. Diga: Senhor, eu não gosto do pastor Ederson. Tira ele dali, está atrapalhando a gente. Ore. Ore, ore pelo ministério, ore pelo crescimento, ore para que a coisa melhore. Ore para Deus dar um pastor melhor, em nome de Jesus. Ore, interceda, clame ao Senhor. Não seja medíocre, não fique na média. Deseje a excelência. Deseje a excelência. A excelência para a sua igreja, a excelência para a sua vida. Não fique na média, não seja medíocre. Precisamos crescer, precisamos frutificar. O que você pode fazer para produzir esse crescimento e esses frutos nessa comunidade? Porque Deus quer abençoar. A graça dele está disponível, a glória dele foi concedida à igreja, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja, Cristo já morreu numa cruz, Deus já nos fez herança do Senhor, já estamos dividindo com ele todas as sortes de bênçãos espirituais. O que falta? Falta você se enganjar, falta você participar, falta você produzir, porque o machado já está posto na raiz. Eis que breve Jesus voltará. Nos céus não haverá obra. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Que aqui na terra Deus só me coloca em ministério para fazer a igreja. Meu ofício na igreja é muito mais de pedreiro do que de pastor. Ministério de Neemias. E eu louvo a Deus pelas habilidades que o Senhor me concede. Mas no céu não vou precisar usar nada dessas habilidades, porque Jesus é um arquiteto muito melhor do que eu. Ele criou tudo de forma bela e já tem as mansões celestiais preparadas para nós. Louvado seja Deus por isso. O templo já está pronto, tudo pronto. Só falta os adoradores. E eu estou doido para ir logo para lá, para adorar e glorificar o Senhor. Mas enquanto Ele não me chama, eu permaneço trabalhando na sua seara, sendo servo, sendo obediente à sua voz. Você tem agradado a Deus, contribuindo para o crescimento dessa igreja? O Senhor, quando olha para a sua oferta sendo colocada no gasofilácio, Ele se agrada, como Jesus pegou os discípulos e falou: olha lá, olha aquela senhora, olha aquela viúva, ela deveria estar dependendo da igreja, a igreja que deveria estar ajudando ela, porque esse é o papel da igreja, socorrer os órfãos e as viúvas. Mas veja ela, a sua fidelidade, o seu amor por Deus. Aí tem uns mané por aí que fica: dízimo é só coisa do Antigo Testamento. Não, no Novo não tem negócio de dízimo, não. Você acerta aí com Deus, rasga a sua Bíblia no meio, fica só com o Antigo Testamento. Quando seu filho desobedecer, é assim, meus amados irmãos. Você tem
Ou Deus tem se agradado da sua contribuição, da sua fidelidade? Você é dizimista fiel? Porque você diz que ama a igreja, posta lá nas redes sociais, está assistindo o culto, mas não contribui para isso. Que amor é esse? Porque fidelidade ao Senhor é um ato de amor, não é lei. Abraão, ele deu o dízimo antes da lei. Jacó deu o dízimo antes da lei. Porque eles amavam a Deus. Qual é o tamanho do seu amor por Deus? 10%? Você acha que isso é digno da glória do Senhor? Uma oferta? Cresçamos. Vamos ser maduros. Esse é o desejo que eu tenho para a Igreja Presbiteriana de Cosmos. Eu não sei onde vocês estavam com a cabeça quando me elegeram para mais 5 anos. Porque nos 3 primeiros anos vocês já viram como é que era o pastor Ederson. Mas se vocês me reelegeram é porque vocês de fato confiaram e acreditaram que a gente pode ir além. Ore pelo meu ministério. Ore pelo conselho da igreja. Ore pela sua igreja, pelos irmãos em Cristo Jesus. Contribua para que o evangelho cresça, avance. Podemos melhorar, podemos fazer com excelência. Começa a sonhar com a igreja, começa a pensar na igreja, da mesma forma que você pensa na sua casa, com as suas viagens, com a estrutura da sua casa. Pense na igreja. Colabore, ajude, contribua, dê ideias para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, somos tomados de um tempo, ó Deus, onde as heresias, assim como na época lá de Epáfras, têm rondado a igreja. Hoje o pensamento popular é do desigrejado, daquele que diz que não necessita da igreja, que não necessita do corpo. Hoje, ó Deus, há um movimento, Senhor, de migração para as megas igrejas. Gente que não está disposto a servir, que é a coisa pronta. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, move os nossos corações para a centralidade da Tua Palavra, para a verdade da Tua Palavra. Não nos deixa ser enganados, Senhor, não nos deixa, ó Deus, cair nas vãs palavras, que parecem ser doces, mas que nos aprisionam, que nos cativam, que nos dominam, Senhor, e nos arrastam, ó Deus, com força, para as ciladas de Satanás, em nome de Jesus. Move, Senhor, o coração da igreja, para que não seja uma igreja conhecida por eventos, mas seja uma igreja conhecida de fato por adoradores que amam a igreja, que vivem a verdade, que são fiéis ao Senhor, que crescem no poder, que se fortalecem no poder da sua glória, que brilham, ó Deus, cada vez mais intenso com a luz que vem do Senhor nosso Deus, que dão sabor a este mundo tenebroso, ó Deus, sendo sal dessa terra, sendo luz desse mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, ó Deus. Ó Deus, o Senhor nos deu tempo, 100 dias, ó Deus. A quem discipulamos? A quem evangelizamos? Quando essa igreja voltar às suas atividades, será que traremos mais membros para este lugar? O Senhor nos deu tempo.
Ó Santo Deus, que não passe de nós o Teu Espírito, que o Senhor não remova o nosso candeeiro, que o Senhor não nos vomite, Senhor, da sua boca, como as igrejas, ó Deus, lá da Ásia Menor, onde Colossos fazia parte, aquelas 7 igrejas, ó Deus, tiveram acusações sérias e severas da parte do Senhor Jesus Cristo. Que não seja assim com a Igreja Presbiteriana de Cosmos, ó Deus, mas que essa igreja seja louvada, que essa igreja seja engrandecida, que essa igreja seja um farol em meio às trevas, que essa igreja, ó Deus, seja conhecido neste bairro como a igreja frutífera, como a igreja próspera, como a igreja que cresce, independente das circunstâncias, para a glória do Teu nome, Senhor, e que possamos ter prazer, possamos ter alegria em adorar o Senhor num templo novo, em adorar o Senhor, ó Deus, numa estrutura melhor, ó Deus, em ter prazer estar na Tua casa, com um bom som, com uma boa palavra, ó Deus, com um bom lugar, ó Deus, de adoração, que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente não se acostume com a mediocridade, que a gente não se acostume com o lixo, com a podridão, mas que a gente deseje a excelência da glória do Senhor. Nada menos do que a glória do Senhor, nada menos, ó Deus, do que a herança que o Senhor tem preparado para nós. Que não sejamos como aquele jovem que diante de uma dura palavra do Senhor Jesus Cristo, ele se retirou triste. Ó Deus, que sejamos maduros ao ouvir uma palavra tão dura como dessa noite e podermos, ó Deus, crescer, amadurecer, tomar atitude de mudarmos, ó Deus, não abandonarmos, não deixarmos. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, o poder do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a vida da Igreja Presbiteriana de Cosmos e resplandeça sobre toda a terra e se espalhe até os confins da terra, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Quarta-feira estaremos juntos aqui, no nosso estudo da palavra. E amanhã, reunião do conselho, onde resolveremos se no domingo voltaremos com o nosso culto presencial. E assim como eu falei, no culto, se for voltarmos, haverá regras, e a gente vai colocar essas regras à disposição da igreja. Já na quarta-feira a gente já deve falar sobre isso e colocar nas redes sociais. E também teremos a nossa Santa Ceia, né? Estamos aí há 3 meses sem celebrarmos a ceia, porque para a administração dos sacramentos é necessário que a igreja esteja presente. E de forma online, né, a gente tem aí alguns fazendo, não vejo isso como princípios bíblicos, por isso não estamos adotando aqui. Deus abençoe, fique na paz.